Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? A aula dessa semana é de 14 a 18 de setembro. Vamos para os recados gerais. Então, vocês sabem que pode postar uma única vez por semana as atividades feitas em português, uma vez matemática, uma vez ciência, história, geografia e arte, tá bom? Você sabe que esse arquivo aqui está disponível em qualquer segunda-feira. Baixa, faz devagar, depois volta a publicar só a atividade feita. E a correção já está disponível nesse arquivo, tá bom? Não se esqueçam de fazer o cabeçalho. Bom, língua portuguesa, essa semana a gente vai para a página do Ler e Escrever 182. Tem que fazer um bilhete. E um bilhete tem que ter o nome para quem você está mandando, né? No caso aqui é a Paulinha, o recado que você quer dar. Você tem que se despedir, no caso aqui ela diz obrigada, e assina. Se você que está escrevendo o bilhete, é você que assina o seu nome, tá bom? No caso foi a Juliana que escreveu o bilhete, ela assina, e põe a data. Tem que ter essas características no bilhete, tá bom? E o bilhete eu estou pedindo para fazer o seguinte: o aluno deve escrever um bilhete para um amigo da sala de aula, dizendo que vai faltar porque está doente. Então, esse é o recado que vocês têm que colocar no bilhete. No livro didático, vamos lá para a página 44. Aqui é onde vocês devem fazer atividade no livro Ler e Escrever, página 44. Continuando ainda com plurais, singular e plural, tá bom? Então é para fazer o exercício 3, A, B e C. Tá? Vocês vão colocar os desenhos no plural. E no 4... que letra você colocou no final de cada palavra que escreveu na atividade 3, né? Para ser plural tem que ter uma letrinha. Vamos para a página 45, é o exercício 5, 6 e 7, ainda trabalhando com plurais, tá bom? Hora de organizar o que estudamos não é para fazer. Depois página 46, agora a gente vai trabalhar com as letras D e T. Número 1 e 2, tá? O que é para fazer aqui? Observe as figuras e escreva o nome destes personagens da lenga-lenga, a casa do seu Damião. Então, tem os personagens, escreva o nome deles. Na 2, você deve escrever no corpo dos tatus, né, apenas as palavras do quadro que começam com a letra T. Na página 47... número 3, 4 e 5. O que vocês vão fazer aqui? Escolha 3 palavras do quadro da atividade anterior, que está lá em cima, que começa com a mesma letra do nome Damião. Escreva-as abaixo, tá bom? Então, quero 3 palavras. Tem uma sugestão aqui embaixo, caso tenha muita dificuldade. Frases malucas. Você deve encaixar essas palavras nas frases, tá bom? E é hora de traçar as letras D e T. Na página 257 e 267, vocês vão treinar a letra cursiva, ou a de mão, como a gente fala também, nessas páginas, tá bom? Vamos lá em matemática agora. EMAI, página 81. Você está vendo essa caixa de bombom? Ela tem algumas informações, então eu pergunto sobre elas, tá bom? O que quer dizer 300 gramas, né? 300 gramas é mais que 1 quilo ou menos? O que você responderia ao André, tá bom? Então responda para mim, tá? Uma dica, 300 gramas é menos que 1 quilo, tá? 1 quilo são 1000 gramas, então pensa um pouquinho para responder. Depois tem a página 84, tá bom? Que são situações problemas, tá? Então, a atividade 1 tem uma situação problema, tem que responder A, B e C. E na atividade 2 também é uma outra situação problema, tem que responder A, B e C. E depois a gente vai para o livro didático, página 33. Cálculo mental. Então, tem uma situação problema e vocês devem fazer o cálculo. Aqui é um exemplo de cálculo mental, depois vem as continhas para resolver, tá? E depois tem a atividade 10, que é uma outra situação problema, que tem 2 perguntas sobre elas, tá bom? E padrão ou regularidade.
Aqui você tem números de 7 para 17, 27, 37 e complete o restante do quadro, tá bom? Percebendo aqui, uma olhada bem rápida, a gente percebe que está de 10 em 10, tá bom? E aqui, 45, 40, 35, 30, está regredindo, ou seja, decrescente, de 5 em 5. Numeral ordinal. Número ordinal é assim, primeiro, segundo, terceiro, né? Tem uma quantidade grande de números ordinais. Então a gente vai falar sobre isso. Aí no caso tem uma situação, problema sobre medalhas, né? Quem que está em primeiro lugar, segundo, terceiro. Você tem que fazer a ligação. E aqui tem outras situações, caso tenha muita dificuldade, já está a resposta aqui, tá? Que vai cobrar bastante números ordinais, tá bom? Lembrando que tem esse símbolo número ordinal, tá bom? Que é um tracinho e uma bolinha por cima, tá? E na página, aí a gente entra em ciências. Aqui é para completar para mim. Então tem o primeiro animal já completado. A queixada. Qual locomoção? Anda e corre. O corpo é coberto por pelos. Que grupo ele pertence? Os mamíferos, porque é um animal que mama leite, tá bom? Assim que nasce. Então complete para os outros, tá? Se tiver com muita dúvida, pode olhar, tá? Porque eu sei que é difícil, ou pesquisar na internet também é uma ajuda. Ainda na página 50, você tem que falar sobre o peixe, então completar o que está faltando sobre o peixe. E na página 51 é para fazer somente a B, porque é uma continuação. Mas agora eu estou pedindo da arara, tá? Complete sobre a arara para mim. Em história, ouvir e contar histórias, tradições orais. Então tem um textinho, né, sobre uma tribo indígena, né, sobre tradições orais, que eles contam muitas histórias. E depois você tem que fazer um desenho que represente a lembrança de um momento vivido com sua família. Então desenhe aqui no livro. E nas 5, eu quero que você me explique como é que foi. Se não couber aqui no livro, pode fazer no caderno, tá? E nas 6, eu quero que você fale brincadeiras antigas, no caso dos familiares, e as suas brincadeiras, que você brinca hoje. Em geografia, comparem mais duas fotos. Então, são maneiras de brincar diferentes, tá? Eu tenho algumas perguntas sobre foto A e B, e me responda, tá bom? E a número 3, você já brincou em lugares parecidos com os mostrados nas fotos desta página e na página anterior, porque é uma continuação de atividade, tá? Se sim ou não, responde para mim. Se você ainda não brincou, gostaria de brincar, por quê? E a número 4, em uma folha de papel, você pode fazer no caderno, desenhe em um lugar preferido de brincar. Qual que é o lugar preferido? Coloque no desenho o maior número de elementos possível, depois mostre o desenho aos colegas e diga por que você gosta de brincar nesse lugar. Então, é basicamente desenhar no caderno, tá? Um lugar preferido que você gosta de brincar. E vamos lá, porque ainda tem, vamos ver arte. Essa semana eu quero que vocês dancem, tá? Nesse link aqui do YouTube tem uma dança, uma coreografia bem fácil e divertida, tá bom? E depois, se possível, mandar uma foto para mim de vocês dançando, tá bom? Espero que que seja uma aula gostosa, divertida, que vocês fiquem bem em casa. O professor está com saudade. Tchau, tchau.